Shalom, shalom. De novo aqui na praça, aproveitando fazer a leitura. Gente, sol tá quente, tá calor. Mas Deus vai nos dando vitória. Marcos aqui, hoje eu vou continuar com Marcos 9. Eu vi que tem bastante versículo, esse capítulo, dá pra gente fazer umas 3 lives. Ok? Então a gente vendo ali os acontecimentos, os milagres que o Senhor Jesus estava fazendo dia e noite. E a perseguição que ele tinha, aquele povo religioso de Jerusalém perseguia o Senhor Jesus direto. Ok? Vamos lá. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que veja ter chegado o poder do reino de Deus. Ok? Será que nós já vivemos esse poder do reino de Deus? Vamos continuar lendo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Então o Senhor Jesus estava avisando que eles iam ter uma surpresa que eles nunca tinham visto, que foi a transfiguração do Senhor Jesus, ok? As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Olha que cena maravilhosa. E isso não tem nada a ver com espiritismo, ok? Infelizmente eu sei que tem muitos evangélicos que é tradicionalista, que... Gente, nós temos que ser jesusistas. Esquece esse negócio de tradição. Siga Jesus. Siga na unção do Espírito Santo. Aleluia, vem conosco, Jesus. Ok? Então, tudo que você vai falar hoje em dia, que isso é místico, que não sei... Gente, o que o Senhor Jesus fazia era tudo sobrenatural. Era tudo sobrenatural. Se você não crê no sobrenatural, você não crê no Filho de Deus. Se não crer no sobrenatural, não crê no Filho de Deus, não crê em Jesus. Não adianta vir com história que eu sou tradicional, você tem que ser de Jesus. Ok? E ali eles foram naquele monte ali, apareceu Elias e Moisés. E isso não é espiritismo. Não tem nada a ver com essa religião que tem por aí. Isso é o poder de Deus, que ele tem poder para trazer as pessoas a hora que ele quiser. E ali ele trouxe para que aqueles 3 apóstolos vissem Elias e Moisés conversando com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não estava assim como um homem comum, como ele era. Ele estava naquele estado de glorificação. Ok? Qual é o Jesus que você conhece? A internet está me falando aqui que está fraca, está cortando, deixa eu ir logo. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom estarmos aqui. Pedro já se emocionou. Pedro não ficava quieto. Pedro já estava inventando coisa, porque ele ficava o tempo todo assim. E Pedro falou: façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E Pedro já estava preocupado com a tenda. Gente, quem estava ali, transfigurado, em poder glorificado, com Moisés e Elias ali, você está preocupado com tenda? Você acha que mesmo que estava preocupado com tenda? Não, gente, não estava. Tem gente por aí preocupada com tenda. Eu nem vou falar uma coisa aqui para não dizer que eu sou rebelde.
A pessoa por aí preocupar com tenda. Sabe o que aconteceu? Ao invés deles entrar naquele ambiente espiritual, sobrenatural, lá vem Pedro com a ideia de fazer 3 tendas. Ai, faça as tendas aí, vocês ficam morando no monte, não precisa mais sair daí não, fica nas tendas aí. Gente, tem hora que o ser humano tem cada ideia, só a misericórdia de Deus para nos suportar. Pois não sabia que dizer, por estarem eles apavorados. Pois é, tá apavorado, fica quieto. Os outros pelo menos ficavam quietos. Pedro começava a falava besteira. Vamos lá. A seguir veio uma nuvem que o envolveu e dela veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, escute o que ele diz. Tipo, Pedro, para com isso. Você está preocupado com tenda para pessoas que têm corpo glorificado. Você está preocupado com tenda, com quem não vive mais nesse mundo. Presta atenção no que Jesus diz. Presta atenção no que o Messias vai dizer para vocês. Para com esse negócio de querer ficar... Até hoje os pessoal só quer fazer tenda para Jesus. O próprio corpo que... Nosso corpo que é a tenda de Jesus. Mas as pessoas ficam preocupadas com a tenda, com a tenda. A tenda ali, a tenda lá. E não vive o sobrenatural. Não vive, as pessoas que estão tão preocupadas com a tenda que elas não vivem o sobrenatural de Cristo. Okay? E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Com eles, a não ser Jesus. Pronto. A amostra que vocês tinham que ver, já viram. Agora, voltamos ao normal. Ok? Em vez de aproveitar, fica aí inventando coisa, Pedrão. Vamos lá. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgasse as coisas que tinha visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Ok? Então teve aquela glorificação ali. Apareceu o Senhor Jesus. Não, o Senhor Jesus já estava ali. Ele só recebeu um corpo. Naquele momento ele estava em glória. É um corpo glorificado, naquele momento em cima do monte. Apareceu Elias e Moisés. Ok? E não era fantasma e não era espiritismo. Era Elias e Moisés, porque Deus tem poder para fazer isso. Vamos lá? Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgasse, já li isso aqui, que não divulgasse as coisas que tinham visto até o dia que o Filho do Homem, o Filho de Deus, que ressuscitasse dentre os mortos. Quando a Bíblia fala Filho do Homem, não está falando de José, gente. Precisamos conhecer mais a Bíblia. Graças a Deus que temos pessoas estudadas que nos ensina bastante coisa. Continuando. Versículo 10. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: o que seria esse ressuscitar dentre os mortos? Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Então eles estavam cheios de perguntas após aquela cena. Um queria saber o que era ressuscitar dentre os mortos, porque o Senhor Jesus falou que ia ressuscitar. Outro queria saber por que os líderes religiosos falavam que Elias tinha que vir primeiro. E aí já começou um bocado de interrogação. Ok? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Ok? Ali, como homem, ele ia sofrer muito e ia ser desprezado. Coisa que Pedro não gostava de ouvir essas palavras do mestre. Ok? Ele ficava tão irritado que ele dava lugar para o diabo usar a boca dele e falar besteira. Pedro, a gente tem que tomar cuidado, não fica irritado. Por isso que a Bíblia fala. Pedro ficava irritado tanto quando o Senhor Jesus falava de morrer, sofrer, passar pela morte, muito sofrimento. Pedro ficava tão irritado que dava lugar para o diabo e Jesus usava a boca dele.
Deus nos livre dessas ignorâncias. Nossa, aqui todo ser humano tem ignorância, viu, gente? Não é só Pedro, não. Tem um monte de gente falando mal de Pedro, tá pior que Pedro. Eu só tô aqui contando o que está escrito. Ok? O Filho do Homem sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Ok? Ele está falando de João Batista, ok? Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Ok? Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, lembra que tinha só 3? Tinha lá um monte de gente lá fazendo um monte de perguntas para os outros discípulos, ok? E os escribas, os líderes religiosos de Jerusalém, aproveitou para ir lá fazer um monte de perguntas para os discípulos. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe ante o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Ok? Vamos finalizar por aqui. Eu estava lá, eles voltam, não sei quanto tempo, porque a Bíblia é tudo resumido, não sei quanto tempo eles ficaram ali no monte, mas não deve ter sido pouco tempo, igual a Bíblia resume tudo, não. Não foi só esse tempinho, não, porque para dar tempo de Pedro ter essa ideia de fazer tenda, não foi assim, vapt-vupt, não. Quando eles voltam, os outros discípulos ficaram esperando eles, estava cheio de gente em volta, gente com problema, cadê o mestre? Cadê o mestre? Eu trouxe meu filho aqui, sabe, essas coisas, entendeu? Os fariseus lá, os escribas, os líderes religiosos, já perturbando também ali os discípulos que tinham ficado. E aí o Senhor Jesus já chega e já... O que está acontecendo aí, hein, gente? O que está acontecendo, né? Estou colocando minhas palavras aqui, mas fala que o Senhor Jesus perguntou. Ok? Então fica todos na shalom, na paz, até qualquer hora. Shalom, shalom.